Senhor a todos. Vamos iniciar a 7ª lição, que tem como título Uma Mulher em Julgamento. O texto base dessa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Vamos abrir e ler juntos para que a gente entenda melhor a história. No Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. O título é A Mulher Adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Com o passar do tempo, Jesus tornou-se cada vez mais conhecido. As suas palavras, suas atitudes, a sua compaixão com os pobres e com os doentes deixavam claro o que ele tinha vindo fazer na terra, que era a vontade de Deus. Muitas pessoas o reconheciam como um mestre, e assim eles procuravam por Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E certo dia, Jesus estava ensinando no templo quando ele foi interrompido por um alvoroço, que foi essa situação que acabamos de ler no capítulo 8. A fama e a postura de Jesus incomodava parte dos líderes religiosos de Jerusalém, de maneira que eles se organizavam para atestar a integridade e o conhecimento do Senhor. Numa dessas ocasiões, os fariseus e os escribas surpreenderam Jesus, exigindo que ele julgasse certa mulher pecadora. Os fariseus eles eram um grupo de judeus e a maioria não era sacerdote, mas eles participavam voluntariamente dos cerimoniais. Os escribas eles eram homens considerados doutores e mestres, eram especializados no estudo e também na aplicação da lei. Aquele grupo de religiosos entrou no pátio do templo trazendo uma mulher que foi acusada de uma coisa muito séria, que era o adultério. E eles exigiram que Jesus dissesse pessoalmente o que deveria ser feito com aquela mulher que foi surpreendida no seu pecado. A sociedade judaica, mesmo sendo governada pelo Império Romano, ela obedecia à lei de Moisés. E o que estava escrito nessa lei servia tanto para a vida de fé, como também para a vida civil. E não havia tribunais como existem hoje em dia. A desobediência à lei era julgada por conselhos formados pelas autoridades da aldeia, daquela região ou do templo. Segundo a lei existente na época, o homem e a mulher que praticassem o pecado de adultério deveriam ser mortos de uma forma muito cruel, que era sendo apedrejados. Era uma lei muito dura para um pecado muito grave. E aqueles homens trouxeram o caso da mulher, já tinham uma decisão nos seus corações. Eles queriam a sua morte. Jesus, porém, sabia muito bem qual era o interesse deles. Eles não estavam querendo que a lei fosse cumprida, mas sim testar Jesus. E a primeira reação de Jesus foi silenciosa. Quando falaram com ele, ele não respondeu. Tanto que, como nós lemos, precisaram chamar Jesus por várias vezes.
E no versículo 7 está escrito: como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse: quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra na mulher. E nessas poucas palavras de Jesus, nós podemos aprender algumas lições muito importantes. A primeira lição sobre o pecado. De acordo com o dicionário Wycliffe, pecado é tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Isso porque Deus é santo, justo e perfeito. Em Deus não há erros, não há trevas ou injustiça. E o primeiro pecado ele foi cometido por Adão e Eva, mas depois deles todos os seres humanos pecaram. Todas as gerações, todos os povos, todos os lugares do mundo, em todos os lugares do mundo, o ser humano ele é pecador. E por isso o pecado é a prisão mais forte que a humanidade já conheceu. Nenhum homem conseguiu ele consegue se libertar do pecado sozinho. E a tragédia é que a prática do pecado resulta na morte, assim como está escrito em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não apenas a morte física, mas a morte com a eterna separação de Deus. E a lição sobre o pecador. O pecador é todo ser humano que se afasta de Deus, que desobedece suas leis e que vive longe dos seus princípios. Assim, todos são pecadores, homem, mulher, rico ou pobre, conforme está escrito em Romanos também, mas agora no capítulo 3 e o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há uma só pessoa, um só ser humano que não tenha cometido nenhum pecado. Diante de Deus não existe pecado grande ou pequeno, pois qualquer pecado ele fere a santidade e atrai o juízo de Deus. E ao mesmo tempo que o ser humano é um agente que pratica o pecado, ele também é a vítima dele. E durante toda a história, gerações e nações foram iludidas, escravizadas e destruídas por causa do pecado. E isso acontece até nos dias de hoje. Mas Deus, em sua soberana graça, amou o mundo. E ele veio em forma de homem vencer o pecado. Jesus, em sua santidade e poder, subjugou o poder do pecado na cruz. E aquilo foi a prova final da vitória sobre o mal. Por causa de Jesus, os pecados têm uma oportunidade de remissão, de arrependimento. A lição sobre o juiz. Julgar o próximo é uma tentação. É fácil de fazer, é fácil julgar o outro. Mas poderia um criminoso julgar um outro criminoso? Alguém que cometeu um crime pode julgar uma outra pessoa que fez o mesmo crime ou algum outro crime diferente dela? Não, claro que não. Pois está condicionado ao mesmo erro. Ela também cometeu um erro. E da mesma forma, somente alguém sem pecado tem realmente autoridade para condenar ou para julgar um pecador. Jesus, em vários dos seus sermões, ensinou que o hábito de julgar o próximo não agrada a Deus. Como está escrito em Mateus, capítulo 7. O 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então, a Bíblia ensina que há apenas um juiz com autoridade para poder julgar o homem. E, de fato, há um tribunal previsto para ocorrer diante de Deus. Isso está escrito em Romanos, novamente. Romanos, capítulo 14 e o versículo 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Quando a mulher pecadora foi apresentada para julgamento, Jesus, ao invés de condená-la,
ele demonstrou compaixão e ele confrontou os acusadores daquela mulher. As palavras de Jesus foram fortes demais para eles, e todo aquele grupo que estava preparado para executar a mulher foi obrigado a fazer um exame de autoconsciência. E cada pessoa conhecia bem o seu próprio histórico de pecado, e Jesus também sabia que mesmo não tendo ninguém ali teve os seus pecados expostos, eles também tinham errado diante de Deus. E a exigência total de pureza através daquelas pessoas obrigou que aqueles homens fossem embora. Provavelmente eles já estavam até com as pedras em suas mãos e largaram elas no chão, confessando que também eram imperfeitos. Um a um eles abriram mão de acusar o pecado da mulher e se retiraram. E, como a Bíblia diz, começou pelos mais velhos. O perdão de Deus também é um modelo, e da mesma maneira que Deus nos perdoa, ele nos ordena em Mateus 6:12, quando ele está ensinando a oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar o nosso próximo. Naquele versículo está escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando todos se retiraram diante da mulher acusada e humilhada publicamente, ficou apenas um homem, que era Jesus. E então ele perguntou àquela mulher: onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Esse diálogo se dá em João no capítulo 8, no versículo 10 e 11. Ao entrar naquele pátio, a mulher estava sob uma sentença de morte. Mas diante de Jesus, ela ganhou o perdão de Deus e uma nova oportunidade de vida. Jesus foi o único que dirigiu a palavra a ela e fez para dar o perdão que ela tanto precisava. O perdão de Deus não é pela metade, o seu perdão é gratuito e definitivo. E a Bíblia ensina em Miqueias, no capítulo 7, versículo 18 e 19, que Jesus e Deus, eles apagam os nossos erros para sempre. E não é porque o ser humano merece, mas sim porque quando Jesus morreu na cruz, ele já fez o sacrifício completo por nós. Jesus assumiu o lugar do pecador, ele pagou o preço do pecado, morrendo na cruz. E por isso todo ser humano que se arrepende e pede perdão a Deus, está disponível e pede perdão a Deus e crê que Jesus é o seu Salvador, tem os seus pecados perdoados. E aí entramos no tópico sobre receber o perdão de Deus. O perdão está disponível para todas aquelas pessoas que sinceramente se arrependem. Mas o perdão de Deus tem um propósito, é a mudança de vida. Não vale pedir perdão, ser perdoado, mas não se arrepender e continuar vivendo a mesma vida de erros. Deus quer ver o homem livre do pecado e segundo os princípios da palavra e também vivendo a verdade. Com o perdão de Deus, nós nos tornamos santificados e nós podemos ter comunhão com Ele. O perdão de Deus está disponível para todas as pessoas que erram e se arrependem, e basta pedi-lo ao Senhor. Assim como está escrito em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Através do seu amor, somos perdoados e podemos prosseguir a nossa vida sendo mais fiel a Jesus. Há algo que você se arrependa de ter feito, ou você conhece alguém que está preso no pecado e precisa se libertar? Faça uma oração, deixe tudo aos pés do Senhor, se arrependa e mude de vida. Deus abençoe.